Isso lá em Casa Caiada. Pode sentar, crianças. Lá em Casa Caiada, a gente faz isso sempre. Senta aqui, crianças, comigo, que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se vocês me ajudam numa dúvida que eu tenho. E eu sei que vocês são espertos e vocês vão poder me ajudar. Olha só. Quem aqui já plantou uma plantinha? Quem aqui já plantou, jogou uma sementinha? Alguém já fez isso? Ninguém? Então deixa eu contar a minha experiência. Quando eu era criança, há um tempinho atrás, eu plantei lá na minha escola com um carocinho de feijão, com um copinho, uma plantinha de feijão. E foi muito legal, porque a professora me ensinou a fazer isso com algodão. Eu coloquei o feijãozinho lá, e aí começou, olha, a crescer, brotou e começou realmente a aparecer. Dava para ver no copinho crescendo o feijão. Só que teve um problema. Morreu. A plantinha murchou e se acabou. Vocês sabem por que aconteceu isso? O que é que vocês acham? Por que a plantinha morreu? Precisa de água, é verdade. Estava muito quente o meu quarto e eu esqueci de colocar água e aí a plantinha, olha, murchou e morreu. Hoje eu queria falar com vocês sobre alguma coisa que Tiago, irmão de Jesus, falou na sua carta. Vocês sabiam que Jesus tinha um irmão chamado Tiago? E ele escreveu uma carta para a igreja. E eu vou ler essa carta hoje, para a gente aprender alguma coisa sobre a nossa vida. E lá, Tiago, ele fala o seguinte, olha só, ele diz assim, que as riquezas dessa vida, daqui a pouco eu vou ler. E a Tiago diz assim, olha, as riquezas dessa vida, os brinquedos, as coisas que a gente acha importante, elas são como uma plantinha, que hoje existe e depois acabou. Já aconteceu com você que você estava brincando com um brinquedo e ele quebrou? Já aconteceu? Comigo já aconteceu. E aí, não tem jeito. Para que serve o brinquedo quebrado? Serve para quê, brinquedo quebrado? Só para jogar fora. Não serve para nada, não é? Porque o brinquedo, hoje a gente tem, mas quando a gente vai crescendo, ele vai ficando velho, estragado e não serve para nada. Não é? E aí Tiago diz assim, olha, vocês não devem confiar nas riquezas, confiar nas coisas que a gente tem. A gente deve confiar, em Deus. Deus é quem nós devemos confiar. E vocês, crianças, também devem fazer isso. Devem já hoje confiar em Deus, confiar na bondade de Deus e não nas coisas que a gente vê. Tá bom? Eu quero orar com vocês. Vocês podem orar comigo? Feche os olhinhos, junta a mãozinha assim, junta a mãozinha. E vocês podem repetir comigo? Podem? Vamos orar juntos? Sim? Papai do céu, te agradecemos, porque o Senhor é bom e podemos confiar no Senhor. Não nos deixes nos enganar com brinquedos ou qualquer outra coisa, mas que a gente confie no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, podem sentar lá, perto dos papais, e eu vou continuar a falar sobre isso, tá bom? É sempre um desafio a gente comunicar a palavra de Deus para os nossos pequenos ouvintes. Mas o Senhor nos chama a falar de sua palavra a todos, inclusive os filhos da aliança, que ainda estão ensaiando a sua forma de atenção, em como eles vão poder ouvir e atentamente aprender a palavra de Deus. Abra, por favor, a escritura na carta de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 9.
nessa noite eu quero trabalhar com vocês este texto que está na carta que Tiago, irmão de Jesus, escreveu e que serve para a gente, de forma muito prática, como viver em relação à pobreza e à riqueza, tá bom? Lá em Casa Caiada, nós estamos expondo esta carta de Tiago e já estamos aí no quarto sermão, e este é exatamente o sermão que eu preguei, tratando exatamente dessa questão sobre a pobreza e a riqueza. Por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Com fé, Deus está falando com sua igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará os seus caminhos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, rogamos que por Tua graça possamos ouvir a Tua palavra e sermos transformados por ela. Ao nosso coração, ó Deus, abre o entendimento para amarmos a Tua vontade e vivermos segundo ela. E assim, Senhor, fala com o Teu povo, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se os irmãos estão atentos, mas por esses dias estava se discutindo bastante a questão do censo de 2022. Esse que é o mais recente no Brasil. E especificamente, uma das discussões que estava sendo feita é com respeito ao crescimento do número de evangélicos no Brasil. O nosso crescimento já tem sido visto há algum tempo, e ele continua sendo visto por aqueles que estão de fora, pelos católicos, por aqueles que professam algum outro tipo de religião, até com um certo pavor, porque, é claro, eles temem o que pode vir a acontecer quando a igreja evangélica, ou as igrejas evangélicas, serão maioria no Brasil. Ainda não dá para saber se isso vai acontecer ou não, isso depende da vontade de Deus. Mas algumas coisas curiosas aconteceram quando o censo saiu. Algumas coisas que você não vai ver sendo explicitada na mídia e falando coisas que contradizem aquilo que eles pregam por aí com respeito à igreja evangélica. Por exemplo, é verdade que, segundo o censo 2022, a maioria dos evangélicos são negros. É da cor preta, segundo o IBGE, segundo o censo 2022. Curiosamente, a maioria das pessoas que professam a religião chamada afro, ou as religiões e matrizes afro, como eles chamam assim, eu tenho algumas divergências com relação a esse nome, a maioria das pessoas são brancas. Essa é a primeira coisa curiosa que você vai ver no censo 2022. A outra coisa interessante é que o censo 2022 também nos fala que a maioria dos evangélicos estão com o nível de instrução entre não ter terminado o ensino médio e aqueles que completaram o ensino médio. Quer dizer, uma instrução da básica ou apenas ali, a menos que a instrução básica. E também, a maioria dos evangélicos estão entre a população pobre e da periferia. Por que esse dado ele é interessante para a gente avaliar o perfil dos evangélicos? Porque ele quebra algumas narrativas que dizem a respeito da igreja evangélica, mas mais especificamente, ele nos ajuda a compreender
por que que nós temos sido tão perseguidos? Não apenas por questões, eu diria, teológicas, mas também por questões sociais. Porque se formos bem sinceros, a gente poderia dizer o seguinte, que a religião da minoria, a religião dos pobres, é a religião protestante. São os evangélicos. E isso, portanto, nos leva a considerar sobre a natureza da nossa vida, da nossa fé e da nossa prática. Mas isso não é novidade. E aí está a beleza do Evangelho. Porque quando a gente volta os nossos olhos lá para o primeiro século, a gente também observa que desde o primeiro século, os cristãos, a igreja, já era manifesta como um povo de origem humilde. Por um mistério que não nos cabe desvendar, o Senhor Jesus Cristo escolheu se revelar aos humildes. Escolheu se revelar aos simples. Lembra do ministério de Jesus? O Senhor Jesus, para o escândalo dos fariseus e saduceus, tinha como seus discípulos, ou pelo menos ele ia até o alcance dos seus discípulos, ou melhor, ao alcance da sociedade para que se tornasse seus discípulos, pobres, prostitutas, publicanos, leprosos, pessoas que eram doentes e que ele inclusive as curava. E isso era estranho para a mente judaica, porque um bom rabino, um rabino que tinha projeção, ele não iria se preocupar em ensinar as pessoas pobres, pelo menos não no primeiro momento. Até por uma estratégia, ele iria primeiro aos de poder, aos que tinham influência, aos ricos, para então depois se virar, se assim pudesse, aos pobres. Mas Jesus inverte essa lógica. Jesus inverte essa forma de lidar e vai direto aos que eram necessitados. Na verdade, a ênfase dos evangelhos é mostrar que o próprio Jesus de seus lábios dizia que ele veio para os que precisavam. Ele veio para os que tinham necessidade. Claro, se formos sinceros, há um tanto de ironia aqui por parte de Jesus, porque todo mundo precisa dele, todos precisam de Deus, mas nem todos reconhecem isso. E o segredo aqui no caso de Jesus era mostrar que aqueles que reconheciam a sua necessidade, que reconheciam o seu problema, tinham em Jesus o alento, o conforto e recebiam do Senhor Jesus a esperança. Portanto, quando Tiago escreve esta carta, e ela é a primeira carta do Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, Tiago está escrevendo para uma igreja que está espalhada. Após a perseguição ter se intensificado contra os cristãos por parte dos judeus, especialmente após o martírio de Estevão, muitos e muitos cristãos, judeus cristãos, saíram de Jerusalém e partiram para várias cidades. Agora imagine a situação. Você é um judeu e você sai de Jerusalém e vai para uma outra cidade. Chegando lá, certamente você vai ser bem recebido pelos outros judeus daquela cidade. Quando eles souberem que você está saindo de Jerusalém, vão lhe acolher, vão lhe receber nas suas casas, vão lhe dar comida, vão lhe dar um trabalho, até que eles descubram o porquê você saiu de Jerusalém. Porque se eles descobrissem, e eles descobriam, que a sua fé é a fé em Jesus Cristo, naturalmente haveria um movimento, a exclusão,
deixariam de dar atenção àquela pessoa, dar atenção a você, e terminariam por, na verdade, lhe colocar na rua, sem emprego, sem casa, à deriva. Por isso, muitos e muitos cristãos estavam na pobreza, estavam sendo provados pelo Senhor, inclusive nessa área. Se você observar, logo no comecinho da carta, Tiago diz assim, lá no versículo 2, veja aí: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eles estavam passando por duras provações, provações na carne, porque muitos tiveram de sair de suas casas, perderem suas propriedades, fugirem com sua família. Alguns certamente foram tirados do seu lar, foram expulsos de sua casa, e agora estavam dispersos. Não bastasse isso, a perseguição os levou à pobreza. É isso que Tiago está dizendo aqui. E portanto, quando Tiago se direciona para os irmãos, ele está agora trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo em meio à grande tribulação que o Senhor mesmo nos dá neste mundo, nesta terra. É nesse sentido, meus irmãos, que quando olhamos para a história aqui que Tiago nos leva a considerar, nós estamos vendo alguma coisa que diz respeito ao passado, é verdade, mas também ao presente, porque continua sendo verdade. Dentre nós, há, claro, pessoas que conseguiram adquirir propriedades, adquirir recursos, e riqueza não é pecado em si mesmo, mas como veremos, é um problema. É um problema que nos leva, muitas vezes, a tirar o foco da fé em Jesus Cristo. Mas a pobreza, que para a maioria da sociedade é um grande problema, Tiago nos leva a considerar, na verdade, a pobreza, ainda que triste, ainda que algo difícil, é alguma coisa que nos leva a considerar também algo maior e mais valioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É nesse sentido, irmãos, que nós vamos ver hoje um pouquinho da provação da pobreza e como Cristo nos chama para vencer. Em primeiro lugar, observe o versículo 9 e a primeira parte do versículo 10. A glória da pobreza e a humilhação da riqueza. Mais uma vez, volte seus olhos para o texto, que diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação. Tiago aqui chama os irmãos pobres de irmãos. Adelphos é a palavra grega, a qual ele agora designa para tratar com esses irmãos que estão padecendo. Claro, Tiago está se direcionando não a todos os pobres indistintamente. Ele está falando com os pobres que creem em Jesus Cristo, com os irmãos. A pobreza por si mesma não nos leva para o céu. Mas é verdade, como eu já disse, que o Senhor, por sua bondade, resolveu revelar-se aos pobres. É por isso que, nesse sentido, Tiago direciona o seu discurso para encorajar esses irmãos. De que forma? Eles devem considerar a sua pobreza e olhar para aquilo que Cristo fez com eles. Eles devem considerar a sua situação de condição humilde e observar a glória que é o tesouro
do Evangelho em suas vidas. Aqui nós vemos como que o cumprimento daquela parábola, quando o Senhor Jesus Cristo nos conta que havia um homem que andava até que achou um tesouro e resolveu então vender tudo o que tinha para comprar aquele terreno onde estava o tesouro, porque entendia que aquele tesouro valia mais do que qualquer outra coisa deste mundo. A ideia aqui de Tiago é lembrar-se que ter Cristo em nosso coração, receber o Senhor Jesus, a dignidade que o Senhor Jesus nos dá, é maior do que qualquer riqueza deste mundo. E mesmo o mais pobre dentre os pobres, aquela pessoa com maior necessidade neste mundo, pode ter alegria e sentir-se assim exaltado no Senhor, porque tem Cristo, o tesouro da salvação, a maior de todas as riquezas. A ideia do texto, ao dizer glorie-se na sua exaltação, não é um chamado à vaidade, não é chamado a gloriar-se por qualquer coisa, não é um chamado a gloriar-se por suas próprias obras, mas é gloriar-se em Cristo, gloriar-se naquilo que Cristo fez por ele. Uma vez que aquela pessoa, sem importância para a sociedade, foi alvo do amor de Cristo, ela pode se alegrar, ela pode receber a glória do Evangelho, porque de fato Cristo salvou, porque Cristo redimiu. E assim, o chamado para a adoração, para a alegria, por causa da salvação. Ao mesmo tempo, Tiago nos fala dos ricos. Veja aí o versículo 10. E o rico na sua humilhação. Aqui nós temos um problema para resolver. E o problema é, parece que está faltando uma palavrinha. É que Tiago não chamou os ricos de irmãos. Ele chama os pobres, mas não chama os ricos. E aí nós temos agora que resolver um problema. E o problema é, estes ricos que Tiago está falando aqui, são os ricos crentes. Havia alguns dentre os judeus de Jerusalém e posteriormente aqueles que foram se convertendo por meio da pregação do Evangelho, que tinham posses. De fato, eram poucos, mas o Senhor Jesus mudou o coração de pessoas também que tinham recursos e até influência política. O próprio Teófilo, que foi alvo das cartas endereçadas a ele por Lucas, no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, é alguém de destaque, era chamado de alguém com o título, né, que Lucas usa para ele, de alguém de importância, de destaque na sociedade. E também há o testemunho de que a própria casa de César também recebeu o Evangelho. Havia pessoas da família de César que foram convertidas também. Portanto, ser rico não é um problema em si mesmo, como eu já disse. Contudo, irmãos, pela forma com que Tiago trata aqui dos ricos, especialmente tratando-os como alguém que aparentemente receberá juízo, nós podemos entender que o texto não se refere exatamente aos irmãos ricos, mas sim aos ricos opressores, aos ricos que estavam oprimindo os cristãos pobres. É claro que a exortação aqui, ela pode ser para os dois lados. Ela pode exortar a ricos, não se apegue à sua riqueza, irmãos, ou os ricos ímpios, não se apegue à sua riqueza e perceba e leia os dias, porque o Senhor há de julgar aqueles que oprimem os pobres.
aqueles que usam de seus recursos e seu poder para trazer sofrimento àqueles que não podem responder, àqueles que não podem se defender. Seja qual for a opção que a gente siga aqui, nós podemos entender no texto algumas aplicações muito importantes. A ideia é que o rico não pode se apegar àquilo que é a sua riqueza. Por quê? Porque Tiago nos diz que a riqueza, ela é passageira. A riqueza não é alguma coisa que permanece. Por isso, quando alguém se apega a coisas que são efêmeras, passageiras, ela termina por se apegar a algo que vai ser destruído, frustrar e, por fim, não servir para nada. Por isso, Tiago diz aos ricos que se gloriem na sua humilhação de serem ricos em alguma coisa que é efêmero, que não tem valor, propósito e significado. Como eu disse, a riqueza não é um problema em si, mas o amor ao dinheiro, o amor à riqueza levará à destruição. Por isso Tiago insiste, não se apegue àquilo que é corroído pela traça. Como eu disse às crianças, um brinquedo que hoje a gente compra para uma criança, amanhã está quebrado. E você sabe como é que uma criança fica quando o seu brinquedo quebra. Ela chora, ela esperneia, ela se entristece. Mas e quantos homens adultos não reagem da mesma forma quando a sua conta bancária não está como ele queria? Ou quando perdem dinheiro, algum investimento que fizeram? A gente pode lembrar um caso não muito distante da nossa história, quando o plano Collor congelou as poupanças, né, aqui no Brasil. Eu era muito pequeno, não vou lembrar disso, mas alguns irmãos mais branquinhos da cabeça vão lembrar melhor que eu, e sabem quantas e quantas pessoas entraram em depressão e até mesmo tentaram contra suas próprias vidas, porque viram alguma coisa que desenvolveram ao longo de muito tempo, propriedades, riquezas, e agora não tinham mais acesso. E foram levados à tristeza, à frustração e até mesmo o desejo de morte. Tiago diz, é porque isso aí não pode trazer significado. É que isso aí não tem poder para nos dar realmente propósito. É um engano, é alguma coisa que no mundo tem valor, mas para Deus não tem, porque isso é como uma planta que desaparece. E esse é o argumento que ele vai trabalhar, é o nosso segundo ponto, versículo 10 e 11, o destino da riqueza e o destino da piedade. Aqui está o contraste. Veja, por favor, o texto ainda no versículo 10, ele diz, porque ele, o rico, passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O argumento de Tiago é, não se apegue às riquezas, porque o rico tem o seu destino como a planta. E assim como eu dei o exemplo para as crianças, eu lembro aos irmãos aqui esta ilustração que Tiago está trazendo. A ilustração tem a ver com a flor da primavera lá na Palestina. Durante a primavera, logo no início da primavera, é comum que as primeiras chuvas façam com que várias plantas tornem os campos extremamente coloridos. Porém, ao mesmo tempo que vem a chuva, na sequência também vem o siroco, que é um forte vento quente que sai soprando pelos campos
e seca aquilo que estava tão colorido que murcha e morre. Então, rapidamente, aquelas mesmas plantinhas que foram rapidamente germinadas, agora morrem. Então, Tiago está lembrando aos irmãos do destino daquelas plantas, à semelhança do destino das riquezas, do rico. Por isso que eu falei aos irmãos que traz a ideia de um juízo, porque assim como a flor tem uma breve vida, é rápido que passa, a riqueza neste mundo, os ricos deste mundo também receberão juízo de Deus. Tiago lembra aqui que os opressores desta terra, aqueles que agem com preconceito contra os evangélicos, aqueles que usam da tribuna dos políticos, aqueles que maquinam o mal contra a igreja do Senhor, estes receberão de Deus juízo. Ele lembra que a vida dessas pessoas será curta, eles não permanecerão, eles oprimem os pobres, eles oprimem aqueles que não têm condições de responderem à altura, porque não têm influência, porque não têm recursos, que dentre nós os evangélicos são a maioria, usam desses meios, mas o destino deles já está traçado, o destino deles já está dado. Por isso, irmãos, a ideia que Tiago aqui nos quer trazer é uma advertência também, um encorajamento, mas também uma advertência. Tomem cuidado os homens que se levantam contra a igreja do Senhor, que usam seu poder, seus recursos para oprimir. Tomem cuidado, porque o Senhor Jesus murchará em seus caminhos a sua vida. Essa é a ideia ao finalzinho do texto. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Isto é, o rico será punido, julgado, levado à derrota pela sua própria jornada, pelo seu próprio caminho, pelas suas próprias obras. Contudo, irmãos, aqueles que se apegam ao Senhor, aqueles que vivem em piedade de vida, estes não serão destruídos. Estes receberão do Senhor a vida eterna. O Senhor nos chama a considerar que mesmo que neste mundo nós estejamos sofrendo, padecendo por causa da vida, do mundo quebrado que nós habitamos, mas lembrem-se com esperança que a provação leva à perseverança, e o Senhor nos chama a perseverar. Ele não nos promete riquezas, Ele não nos promete influência neste mundo, mas Ele nos promete a vida eterna. E isto é melhor do que qualquer banco, do que qualquer conta bancária, do que qualquer coisa deste mundo. Não há nada que se equivalha à eternidade do Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que muitos de nós sofremos, de muitas ordens. Tiago nos lembra que a provação não é em vão. O Senhor nos chama a considerar a provação como um instrumento de Deus para a nossa purificação e perseverança. E se você, meu irmão e minha irmã, tem sofrido, talvez por questões de recursos, a dificuldade de chegar no mês e terminar o mês, a dificuldade de pagar todas as suas dívidas, de cumprir com todos os seus compromissos, talvez a notícia que vem
do desemprego, as lutas deste mundo, nessa noite eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Quero te lembrar que há motivos de alegria em meio ao sofrimento, que há motivo de júbilo, porque mesmo que nós sejamos como que ninguéms para esta sociedade, para este mundo, mesmo que o mundo nos veja como nós somos de fato, pobres, da periferia, fracos na visão do mundo, é o Senhor quem nos chama de filhos. É o Senhor quem nos chama para perto dEle e nos dá o privilégio de ouvir a sua palavra, de receber dEle sabedoria. E a sabedoria deste mundo não interessa. Por isso, meus irmãos, não se enganem. Não se deixem levar pela cegueira deste mundo com as riquezas. Que nós não sejamos tolos ao ponto de achar que alguém tem valor por conta de sua conta bancária, de sua influência. Ou sejamos tolos o bastante para acreditar que isso realmente é alguma coisa que vale a ser perseguido para a nossa existência. Não, meus amados, isso não significa que você não deva se esmerar, que você não deva buscar com diligência no seu trabalho, crescer, exercer influências naquilo que Deus te der. Isso não significa que você não deva buscar instrução, não deva completar sua formação, graduação, mestrado, doutorado, conforme Deus lhe der. Não é isso que eu estou dizendo. O Senhor não quer que nós sejamos ignorantes, mas Ele quer que nós não nos apeguemos a essas coisas, como se isso fosse o mais valioso. Pelo contrário, o Senhor nos chama a considerar Cristo como de fato algo de valor, como aquilo que é de maior valor, e assim estarmos certos de que nos gloriarmos em Cristo é melhor do que qualquer outra glória deste mundo. Na sequência, Tiago vai trabalhar o assunto da sabedoria, ou melhor, um pouquinho antes, ele trabalha o assunto da sabedoria, depois ele vai tratar dos assuntos com relação à tentação e provação, mas em tudo isso, o Senhor nos chama a confiar em Cristo, nosso Redentor. E mesmo que este mundo não nos tome com importância, mesmo que a mídia se assuste com o nosso crescimento, e continue a nos chamar de um povo preconceituoso, são eles que são preconceituosos contra nós. Nós somos a religião do pobre, nós somos a religião do negro, somos nós. É isso que o censo diz. E nós não vamos deixar que eles tentem roubar essa verdade. Antes, o que nós vamos lembrar é que assim como no passado, hoje também, Jesus Cristo veio para o oprimido. Jesus Cristo veio para o que está em dor, para o que está afastado, para trazer para perto e exaltar. Que nós possamos confiar nessas verdades e viver segundo a esperança de Cristo, para a sua honra e glória. Amém. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tua palavra é verdadeira e nos encoraja. Que nessa noite nós possamos ser levados a considerar essas verdades que aqui foram ditas, verdades que revelam o teu amor por aqueles que são excluídos. Esse mistério, Senhor, que não nos cabe desvendar, a qual o Senhor chamou dentre nós muitos, que são, ó Deus, dos mais indesejados da sociedade, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou
o Senhor nos leva a termos valor, não em nós mesmos, mas por causa de Cristo, que nos justifica. E assim, ó Deus, por tua misericórdia, nós podemos viver neste mundo. Ajude-nos, ó Pai, rogamos, para que confiados em Ti vivamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.